Agora conseguimos, nós somos brasileiros, doutor Leonardo. Acho que você Finalmente, hein? dá para perceber o meu nível de felicidade. Que bom que você está mais feliz agora. Eu É também. porque note o seguinte, não, note o seguinte, essa entrevista ela estava sendo aguardada. Esse é o primeiro ponto. Muito aguardada, por sinal, porque são dois assuntos extremamente importantes. E segundo ponto, eu já estava aqui começando a suar, né? Começando a suar. Será que vai? Será que não vai? Aí eu lembrei do Faustão. Faustão que diz que quem sabe faz ao vivo. Então a É gente verdade. vai agora, é claro, falar sobre esses dois assuntos importantes. Muito obrigado por ter aceitado o convite do Papo de Rádio para conversar com a gente. Doutor Leonardo Xavier, direto de Tocantins, está na cidade de Araguaína, não é isso, doutor? Exatamente, Araguaína, Tocantins. É um prazer, eu que Araguaína. agradeço pelo convite, é um prazer falar com você e com a sua audiência. É muito bom sempre ser útil. Opa! Ó, eu quero agora aproveitar, você que está nos acompanhando agora, por favor, eu fiz isso naquela live que não deu certo colocar o doutor Leonardo. Mas vou pedir, ó, de coração, compartilha essa live. Compartilha por quê, gente? Porque quando a gente pensa em falar sobre ansiedade e depressão, de repente você não está com ansiedade, você não está com depressão. Mas quantas pessoas não possam estar precisando agora tentar compreender pelo menos o que está passando e, é claro, encontrar um caminho para sair dessa realidade, para mudar a vida para melhor. Então, o doutor Leonardo, ele é especialista nesses dois assuntos, entre outros, diga-se de passagem. Tem muitos outros assuntos que ele pode nos auxiliar agora. Você pode compartilhar em grupos no Facebook. No Facebook tem vários grupos de diversos assuntos, mas vai lá, compartilha e escreve o seguinte: ó, gente, é importante, vamos falar, porque este é o mal do século. Este, inclusive, é um mal que tem acometido muitas pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, e é coisa séria. Meu querido doutor Leonardo, eu quero, em primeiro lugar, perguntar ao senhor se tem como o senhor fazer um resumo, até para as pessoas lhe conhecerem melhor, sobre o tipo de atendimento que o senhor faz, as suas especializações. Fique à vontade, doutor Leonardo. Bom, eu sou médico, psiquiatra há 15 anos e atuo aqui no consultório privado há 12 anos. Atuei bastante no pronto-socorro, em hospital psiquiátrico, durante mais de 10 anos no pronto-socorro, mais de 10 anos também no hospital psiquiátrico. E agora me sinto realizado em estar fazendo esse trabalho no consultório, que é um público diferente do pronto-socorro, né? Aham. E, e isso é um trabalho mais gratificante para mim. Apesar de que eu devo muito à minha experiência, à minha formação, aos pronto-socorros, né, aos serviços de urgência. E os meus colegas que estão lá nesse serviço são verdadeiros heróis, né? Aham. Principalmente nessa época tão Isso é difícil que a verdade. gente está vivendo. Antes, essa questão do trabalho em hospitais de urgência já era complicada. E hoje, então, acredito que piorou um pouco, né? Bom, inclusive, doutor Leonardo, esse tema ele foi escolhido, ansiedade e depressão. Eu já vou aproveitar, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falando mais sobre o seu trabalho, mas eu já vou aproveitar para dizer que tem muita gente passando por seríssimos problemas de ansiedade e depressão neste momento. Como é que o senhor avalia essa pandemia? Em especial, o que que as pessoas elas poderiam fazer para evitar entrar nesse caminho? Porque, bom, eu acredito que ansiedade e depressão ninguém escolhe possuir, estar com ansiedade e depressão. Mas, acima de tudo, são questões distintas, pelo menos pelo que compreendo. Nos explique o que vem a ser a ansiedade, o que vem a ser a depressão em primeiro lugar.
A ansiedade, ela em si, ela é um sintoma, ela não é um problema, né? E quando a ansiedade passa a ser grande, intensa, ela passa a prejudicar. Então, a ansiedade é uma preocupação em relação ao futuro. E nos transtornos ansiosos, além de ter uma ansiedade excessiva que diminui o desempenho ao invés de ajudar, ela vem acompanhada também de medo, né? Então, além da expectativa em relação ao futuro frequente, há uma expectativa negativa em relação ao futuro. Então, a ansiedade é uma inquietação mental, né? E todos os problemas causados por essa extrema antecipação de coisas que estão por vir ou de coisas que às vezes nem vão acontecer, mas com medo a pessoa já sente como se estivesse acontecendo. E a depressão, ela vem mais de um esgotamento de energia que Uhum. acontece frente aos estresses, né? Geralmente numa pessoa com uma predisposição a ter um transtorno depressivo, ela tem um rebaixamento de energia, um humor deprimido, que é um humor triste, angustiado, a perda de interesse e prazer nas coisas que antes davam prazer, vem acompanhado de alterações do sono, do apetite, irritabilidade, pensamentos de culpa e inutilidade, Certo. e às vezes até, em casos mais graves, pensamentos de morte também. Então, o transtorno depressivo é um transtorno do humor, né? E já os transtornos de ansiedade não, são outro espectro. Agora, quando a gente fala em patologia, quando a gente fala em questões patológicas, a gente pode associar a um desses dois assuntos, a um desses dois temas, ansiedade, depressão. Inclusive, a gente estava conversando aqui com a produção do programa Papo de Rádio, que recentemente foi levantada a possibilidade de a Covid-19 também estar provocando depressão. Há essa possibilidade de se tornar uma patologia? Assim, assim. E para não ficar só no campo teórico, né, porque já se acreditava que pelos fatores de risco, que são os estressores, aumentam a incidência de depressão e de transtornos de ansiedade também, existem dados objetivos, né? A Associação Uhum. Brasileira de Psiquiatria, no início da pandemia, fez um levantamento e a metade dos psiquiatras evidenciou esse aumento da procura nos consultórios psiquiátricos, tanto de ansiedade quanto depressão. Sim. E também houve um estudo no Rio Grande do Sul que avaliou as gestantes, aliás, as mulheres que tiveram bebê em 2019. Fizeram um inventário com elas, com as escalas de ansiedade e de depressão, e viram que em 2019, essas mulheres que deram à luz recentemente, elas tinham 3% tinha depressão e Depressão. 9,5% tinha transtornos relacionados à ansiedade. E já fizeram uma avaliação entre julho e dezembro do ano passado, dessas mesmas mulheres que haviam respondido a esse inquérito em 2019, e aí chegou a um índice de 30,6% de depressão, sendo que antes era 3,1%. Então, houve um aumento em Uhum. depressão de 10%, de 10 vezes. E ansiedade chegou a 28,8%, quer dizer, de 9,5% foi para 28,8% em um ano. Um salto Aliás, considerável. de julho a dezembro, comparado com o ano de 2019, que foi um salto de 3 vezes em relação à ansiedade. É. Houve também uma revisão sistemática do Centro de Controle de Doenças americano, CDC, que ele comparou dados de junho do ano passado com avaliações feitas em 2018 e 2019. E ele mostrou que houve um aumento dos transtornos de ansiedade em 3 vezes
Nos transtornos depressivos, em 4 vezes, na população americana, isso. E na ideação suicida, em 2 vezes. E esses números foram maiores em adultos jovens, entre 18 e 34 anos, e naqueles que ainda não tinham completado o ensino médio. Então, quando você me perguntou se houve um aumento de casos, esses números mostram que sim. Não é só no campo teórico, porque antes já existia aquela questão da quarta onda, né, que seria a onda das doenças mentais, e de fato isso está sendo evidenciado, sendo Não, mas a questão seria o seguinte, de tantos efeitos que a Covid-19 ela provoca, é claro que com o isolamento social, as pessoas não podendo sair de casa, questões sociais acabam contribuindo para que o cidadão ele possa desenvolver a ansiedade ou a depressão. Mas existe a possibilidade de a doença em si provocar isso? É esse o grande X da questão, que tem sido levantado, mas é claro que não há ninguém que tome a frente e diga, ó, fizemos aqui uma pesquisa e realmente isso já está comprovado. Ou seria apenas especulação? Não, eu, inclusive, antes dessa live, eu estava revendo um estudo sobre isso, a patogenia do vírus no sistema nervoso central, né? E esses dados que eu falei refletem a população em geral, que eu tinha falado antes. Já especificamente nas pessoas que tiveram Covid, há um efeito direto no sistema nervoso central do coronavírus e há uma resposta imunológica inflamatória que está ligado também aos fatores que desencadeiam depressão. Além de tudo, o estresse social também nos pacientes COVID, né? Então, há sim uma observação de que esses marcadores inflamatórios que estão ligados a maior chance de ter depressão estão aumentados em paciente COVID. Isso Perfeito. não é. Agora, doutor Leonardo, a gente no papo de rádio procura deixar o papo um pouco mais solto possível. Então, eu acredito que quem está nos acompanhando agora deve pensar no transtorno de humor, deve pensar na bipolaridade, deve pensar em uma série de questões que, por sinal, o senhor acaba sendo especialista. Estou com uma cola aqui ao lado que eu vou ler. O senhor atende, inclusive, transtorno de humor, transtorno bipolar, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos de ansiedade, toque, transtorno do pânico, bem como a insônia. Eu acredito que a insônia, de todas as pessoas que nos procuram, é um dos males mais presentes, principalmente para quem chega à noite, coloca a cabeça no travesseiro e não consegue dormir. Isso está diretamente ligada a uma questão, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão e não posso tratar, ou é algo tratável? É algo tratável, sim. A insônia, ela pode ser um transtorno psiquiátrico primário, sem ter um transtorno de ansiedade ou depressão associado. Mas ela também precisa ser investigada, se a pessoa não tem essa questão da ansiedade, depressão. Os comportamentos que favorecem uma qualidade de sono adequada, eles são um pouco mais difíceis de manter na época da pandemia, porque o nosso corpo funciona muito melhor com hábitos regulares. Então, horário para acordar, horário para deitar, não dormir de dia, praticar atividade física. E isso, na pandemia, tem se mostrado um desafio. Então, em relação aos comportamentos que podem ajudar ou prejudicar o sono, na pandemia também é um pouco mais difícil. E daí a necessidade de manter esses hábitos regulares, né? Porque a Agora, insônia e o estresse, a má qualidade de sono, sim. ela pode também desencadear outros transtornos em quem tem predisposição, sim. Bom, vou continuar pedindo aqui para que as pessoas elas compartilhem essa live. A gente vai ter muitos outros assuntos ainda aqui para abordar. A live está apenas começando, estamos de 21 horas e 21 minutos agora. Registrar a presença aqui da Leda Fernandes, do DJ Toninho, da Larissa, a Larissa Cristina, está todo mundo por aqui. E
O que que as pessoas mais precisam quando elas procuram pelo seu atendimento, quando elas pensam em procurar um psicólogo ou um psiquiatra? O senhor é psiquiatra. Qual a diferença, inclusive, para quem principalmente precisa de um atendimento específico sobre de ansiedade, seja sobre a depressão ou qualquer um desses outros transtornos que a gente citou aqui? Procura o psicólogo, procura o psiquiatra? São perguntas que eu estou lhe fazendo como um leigo, como alguém que, a bem da verdade, não sabe de nada, tá, doutor? Eu estou querendo Aham. realmente ser o mais objetivo possível para que as pessoas elas possam digerir toda a situação. O que elas precisam, em primeiro lugar, é uma coisa que a gente chama de psicoeducação, né? Que é o entendimento de como o seu corpo funciona, como a sua mente funciona. E isso a gente Uhum, está fazendo aqui também, né? Saber quais comportamentos podem prejudicar, quais podem beneficiar a sua saúde mental, no caso, é muito importante. Elas precisam sempre de psicoeducação, autoconhecimento, né? Isso é sempre necessário. Agora, em relação a quem procurar, né, o psicólogo, o psiquiatra, deve procurar quem estiver disponível para aquela pessoa. Né? Às vezes é difícil encontrar um profissional ou outro, mas um bom profissional vai fazer o encaminhamento necessário. Né? Em geral, os transtornos mentais precisam dos dois profissionais, psicólogo, psiquiatra, no mínimo, para ser bem manejado. Então, um bom profissional vai dar um encaminhamento adequado. O que tiver disponível, né? E hoje até na pandemia, muitos profissionais deixaram de atender presencialmente, né, por motivos de distanciamento, uhum. e há uma escassez de profissional. Então, é preciso procurar quem tiver disponível. Como é que a pessoa, doutor Leonardo, ela pode olhar para si e dizer, é agora que eu estou precisando de um psicólogo ou de um psiquiatra? Porque note o seguinte, eu acredito que são temas extremamente sensíveis, onde as pessoas, elas por vezes, elas se esquivam de tratar, de buscar por um profissional. Elas nunca pensam, peraí, eu vou procurar um psicólogo. Eu quero falar aqui de uma forma muito clara, até mesmo porque aqui a gente não tem meias palavras. Quando a gente pensa em psicólogo, quando a gente pensa em psiquiatra, a gente pensa, não, peraí, será que eu estou ficando louco? Eu estou ficando maluco? Não. As questões relacionadas à mente, elas são coisas sérias, mas que não necessariamente você esteja nesse nível de julgamento popular. Eu estou equivocado, doutor? Não, não está equivocado, não. Geralmente as pessoas, uma grande parte das pessoas tem um certo preconceito, né? Há um estigma em relação às doenças mentais. A pessoa tem medo de se considerar incapaz ou se considerar uma pessoa fraca porque procurou um profissional assim, né? Então, esse preconceito precisa ser superado, né? Precisa ser esclarecido. E quando procurar um profissional, né? Já no começo eu falei que a ansiedade nem sempre ela é um problema. Ou quer dizer, a expectativa em relação ao futuro, ela nos prepara. Assim como se a gente tem uma live para apresentar, a gente vai pensar, vai falar, isso não é ruim. Quando os sintomas passam a prejudicar o seu desempenho, a sua vida, o seu cotidiano, aí sim é hora de fazer alguma coisa, tomar alguma atitude. Né? Então, é hora de procurar um profissional quando você sente uma baixa de energia, não está conseguindo lidar com aquilo da forma habitual. Então, essa é a forma. Esse é o momento, quando os sintomas passam a não te ajudar. Bom, aqui o Leandro, ele está perguntando o seguinte, que algumas coisas simples, às vezes, no dia a dia dele, acaba alterando o humor dele, aborrece, o transforma. Ele não consegue nem comer. Ele fica pilhado lá no trabalho dele, às vezes. Ele não sabe como lidar com essa situação. Cria ter um aborrecimento muito rápido, instantâneo. Como lidar com isso, doutor?
Bom, é difícil falar num caso específico, né, sem saber o diagnóstico, né? Mas isso me parece um caso assim, o sintoma é impaciência, né? Deixa eu Uhum. ver o que mais que ele escreveu. Uma impaciência. Se um colega não cumpre algo assim que estava programado, ele já fica aborrecido, já não consegue comer. Sim, o problema, a ansiedade, geralmente ela aguda, né? Ela está ligada a uma diminuição do apetite. A impaciência, Uhum. ela está presente nos transtornos mentais em geral, né? Então, se essa impaciência você tiver explodindo, falando impulsivamente o que se arrepende depois, se essa impaciência estiver dominando a maior parte do seu dia por alguns dias, é sinal de alerta, né? É sinal de alerta. Então, a impaciência é um dos sintomas de depressão, inclusive. Eu não vou dizer que ele tem depressão. Aham. Existem certas formas de lidar com a vida, certas personalidades que favorecem também essa questão da impaciência, né? Então, tem que avaliar o que é isso direito. Então, no caso, cada caso é um caso. Mas, apesar de cada caso ser um caso, a gente já abordou aqui como as pessoas elas devem se comportar, se identificar que está precisando de ajuda, ou seja, vou procurar ajuda. A gente também sabe que existe uma diferença entre ansiedade, entre depressão, não são coisas, bom, que a gente pode dizer é a mesma coisa porque não é, mas acima de tudo, doutor Leonardo, eu tenho certeza que tem muitas pessoas agora que, quando a gente terminar a live, vai simplesmente olhar para um lado, vai olhar para o outro dentro da sua casa e alguma coisa vai lhe angustiar. Existe aquela tristeza que, por vezes, ela vem do nada. Existe aquele sentimento onde a pessoa ela está bem, ela está alegre, ela está feliz, ela está falando de tudo, mas do nada ela fica triste. O que seria isso, doutor? Já que existe uma diferença muito grande entre ansiedade e depressão, existem vários transtornos e que cada caso realmente é um caso. Mas o que leva uma pessoa a diminuir o seu nível de felicidade tão drasticamente? Olha, a tristeza, como eu disse, em relação aos outros sintomas, ela é necessária a nossa adaptação à vida. Então, quando você presencia alguma coisa que te deixa triste, esse sentimento te afasta de alguma coisa que está te fazendo mal. Então, é necessário. Agora, quando essa tristeza vem acompanhada de angústia e dura, uma intensidade muito grande, ou dura vários dias, com, diminuição da energia, do prazer nas coisas, isso é um humor deprimido, né? A tristeza, ela, como você falou, ela não vem do nada. Inclusive, na psicoterapia, as pessoas aprendem que, geralmente, antes de um sentimento, vem precedido um pensamento automático. Você presencia algo, você tem um pensamento automático e depois disso vem o sentimento. Então, o sentimento ele não vem do nada, ele vem de uma interpretação de um fato, né? Algumas pessoas têm uma dificuldade maior em saber que pensou automaticamente sobre algum tema. E aí pode dizer que veio do nada, mas de fato a tristeza ela vem de algum lugar. A não ser no humor depressivo, que a pessoa pode passar vários dias deprimido, não sabe nem o porquê. E aí, de fato, há fatores biológicos da doença que Doutor Leonardo, bom, eu acredito que perdemos contato aí com o doutor Leonardo. Gente, perdemos contato com o doutor Leonardo. Estava explicando aqui sobre a questão da tristeza.
Momento, inclusive, que você pode continuar compartilhando esta live. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que estão com a gente, todos vocês que estão acompanhando. De fato, a gente perdeu aqui o contato com o Dr. Leonardo, mas você continua com a gente e pode, inclusive, continuar compartilhando, até porque a gente vai retomar esse papo aqui com o Dr. Leonardo. Deixar um forte abraço para o Valber, a Odilene também está com a gente aqui na live. Deixa eu ver o DJ Toninho. DJ Toninho também acompanhando. A Daiane Vilhena. Beijo, Daiane. A Valéria. Beijo, Valéria. O Silvio Pinheiro também com a gente. Quem mais? O Edenil Batista, do município de Moju. O Márcio Araújo. O Junior Black também acompanhando a live. Bom, a gente vai tentar aqui retomar o contato com o doutor Leonardo para a gente poder dar sequência na nossa live. Muitas coisas aqui podem ter acontecido, gente. Pode ter descarregado o telefone, alguma coisa pode ter acontecido. Bom, consegui encontrar de novo aqui o doutor Leonardo para a gente continuar esse papo. Já estava aqui dando justificativas, doutor, dizendo que de repente descarregou o seu telefone ou coisa parecida. Mas Porque eu vai peguei retomar. eu peguei um celular que não estava preparado, e aí o celular tem um bloqueio aqui para redes Aham, sociais, e depois de algum tempo, esse... entendo. Perfeito. Ó, então, mais uma vez, gente, compartilha essa live. O assunto é muito importante. Ah, mas eu estou bem. Mas de repente tem alguém próximo a você, algum amigo, algum parente que está precisando entender melhor a sua realidade, o que está passando. A Adria Pantoja já está chegando aqui com a gente. Muito obrigado. Doutor, então o senhor falava sobre a questão da tristeza, não é? De onde é que vem essa tristeza? A pergunta foi como é que o cidadão pode compreender o que que acontece com ele mesmo quando do nada ele fica triste. Aí o senhor estava explicando, se o senhor puder fazer mais uma vez esse resumo para quem está acompanhando a partir de agora. Certo. A tristeza, ela não vem do nada, ela vem de algum lugar, né? E isso na psicoterapia, as pessoas aprendem que um sentimento vem, em geral, antecedido de um pensamento automático, um pensamento rápido. E existe uma situação, você interpreta com um pensamento rápido, automático, e depois sente. Então, Uhum. há essa interpretação e pode haver uma tristeza normal, que te protege de algo que te faz mal. Então, quando há uma tristeza muito intensa ou muito duradoura e a pessoa não sabe nem de onde vem, aí isso é um indício de que não é uma tristeza simples do dia a dia. Então, Uhum. em geral, ela tem sim de onde ela vem, né? E é preciso identificar. Se a pessoa estiver Então, no triste, caso, angustiada por muito tempo, sem saber do que é um sinal de alerta. é por isso que o psicólogo ou psiquiatra, ele deve entrar em campo para tentar ir fazendo aqueles questionamentos, entendendo a realidade da pessoa até encontrar uma solução. Seria basicamente isso, doutor? É isso mesmo. O psicólogo e o psiquiatra trabalham bastante o autoconhecimento, a psicoeducação, e isso é muito importante, você tomar consciência das coisas para se planejar e saber onde você quer chegar. Então, os sentimentos não acontecem do nada, eles existem dos seus motivos, e você saber sobre eles ajuda bastante. Aham, ó, estão perguntando aqui, a Larissa Cristina está perguntando o que pode piorar a ansiedade, doutor? Olha, vou responder sobre o que pode melhorar, né? Fazer o contrário, né? Não ajuda. Então, o que se recomenda para quem tem ansiedade, né? Em primeiro Não, lugar, desculpa lhe interromper. Eu acredito que a pergunta dela foi no sentido
de repente que a pessoa esteja fazendo de errado, que vai acabar piorando. Eu acho que foi isso que ela quis te perguntar. Bom, a ansiedade é uma expectativa em relação ao futuro, que um transtorno de ansiedade é uma exacerbação disso, que vem com medo também. Se a pessoa ela não se dá conta de que ela precisa viver o presente é o momento que mais importa, e ela continua no seu hábito de estar sempre ligada ao futuro e acha que precisa se preocupar para as coisas saírem bem, ela vai continuar no mesmo ciclo, né? Ela precisa se dar conta de que é preciso estar no presente, né? De uma forma mais tranquila. E aí são as coisas que a gente recomenda para os transtornos de ansiedade, para prevenção primária e secundária, né? Que é a atividade física, cuidar da qualidade do sono, exercícios de relaxamento, como a meditação, uma específica chamada mindfulness, ou atenção plena, que é em português, né? Gestão da informação, que evitar muita informação negativa, principalmente hoje, que a gente vê o tempo todo informação sobre coisas ruins, né? A pessoa não tem que ser alienada, mas ela precisa dosar um pouco em relação a isso. E Então, você evitar acredita que, por exemplo, parar de ver TV com tantas informações negativas? A gente tem, inclusive, acompanhado, eu que faço parte da imprensa, eu tenho acompanhado gente dizendo, fale também sobre coisas boas, não fale só das mortes da Covid-19. Você acredita que quem fica na frente da TV, vendo essas coisas, tendo informações negativas, acaba absorvendo para si e desenvolvendo outros problemas? é preciso acompanhar as informações. Não é possível ser alienado, não saber de nada. É preciso. É, o jornalismo cumpre a função dele, que é informar, né? E quem tem que gerir a vida de cada um somos nós mesmos. Então, o espectador, nós precisamos saber a quantidade que vamos consumir dessa informação. São Sim. necessárias. Cada um precisa saber dosar a quantidade. É uma questão também do foco. Quando você olha muito uma coisa o tempo todo, parece que aquilo ali é a única coisa que existe na sua vida. Então, saber dosar essa informação é muito importante. Ó, eu estou lendo aqui um comentário muito longo, gente, aqui do Valber, mas pelo que eu consegui compreender aqui, ele é educador físico e ele encontra pessoas com estresse, pessoas que estão ali com uma série de problemas e tudo mais. Então, ele quer saber até que ponto ele pode absorver para ele essa situação, essa responsabilidade, e como poderia gerenciar essa situação. Olha, por exemplo, lido com problemas o tempo todo. E eu acredito que, mais ou menos, todos nós, né, resolvemos problemas. Então, cada um tem a sua responsabilidade Aham. sobre o gerenciamento dos seus problemas. Por mais que eu faça recomendações a respeito de como agir, a maior responsabilidade sobre a vida de cada pessoa é dela mesma. Então, não adianta você tomar responsabilidade que não é sua, né? Inclusive, na questão da ansiedade, existe essa Aham. questão de você ficar muito ligado em questões externas. Você pauta a sua alegria, a sua felicidade, se a economia estiver boa, se ninguém morreu de acidente. E aí, o problema é que você fica refém das causas externas e vira um passageiro. Então,
fixar mais, focar mais nas coisas que você tem domínio, que você pode mudar no seu dia a dia, nas coisas que você pode influenciar, é mais saudável mentalmente. Então, ficar se responsabilizando pelo problema dos outros, né? Não é racional, não tem como você se responsabilizar pelo problema dos outros, e não é saudável também. Tá, agora, doutor Leonardo, a gente está aqui, deixa eu ver, quanto tempo de live? Já tem aqui mais 30 minutos de live falando sobre diversas questões. As pessoas podem continuar compartilhando, mas eu quero, doutor, a gente já daqui a pouquinho vai finalizar, mas eu quero dizer o seguinte, que acima de tudo, tenho muita gratidão pelo senhor ter aceitado participar com a gente desse projeto que está começando a bem, na verdade, ele está engatinhando, mas já chega com todo o seu know-how, direto do estado do Tocantins, da cidade de Araguaína, para conversar com a gente. O senhor que é especialista em diversos assuntos, tem muita gente aqui acompanhando a gente também em grupos, gente que de repente tem assim aquela dificuldade em formular uma pergunta, pode participar, colocar a sua pergunta aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre essas questões, principalmente sobre ansiedade e depressão. Agora, uma coisa certa, doutor, o que pode auxiliar para que a pessoa ela fique melhor, para que ela se sinta bem? A gente tem a música, a gente tem a religião, a gente tem o que mais? O esporte. Como a pessoa poderia alterar o seu padrão de vida para, de repente, acabar tendo esse auxílio, essa força a mais para sair desse cenário que se encontra? Bom, em primeiro lugar, praticar atividade física regular, né? Pelo menos umas 3 vezes por semana já tem algum benefício em relação à saúde mental. Isso vai ajudar tanto em relação à ansiedade, depressão, vai diminuir a chance de ter, quanto melhor o sono também. Manter horários regulares, né, para se manter uma qualidade de sono melhor. Evitar substâncias como a cafeína, por exemplo. Para quem é ansioso, o dia Cafeína, todo. não pode tomar café? Para quem é ansioso, não. Para outras pessoas, não está contraindicado, mas para quem é ansioso, sim. Nossa! Ó, o senhor me fez pensar, desculpa que eu acabei lhe interrompendo. O senhor me fez pensar sobre o brasileiro que ama café. Ama café e a gente tem aí muita gente viciada em café. Como é que faz? Eu gosto muito de café, né? Só que eu pratico outras coisas que eu vou falar sobre, por exemplo, a meditação, e não tenho tanta ligação a minha sensação de felicidade não está tão ligada às causas externas, está mais ligado naquilo que eu posso realizar, que essa questão da cafeína, para mim, não afeta muito. Agora, em relação ao sono, sim, porque se eu tomar café à noite, aí, ou perto da hora de dormir, aí prejudica meu sono. Mas então, se você praticar bem outras áreas, talvez a cafeína não seja um problema. Agora, em relação, por exemplo, então eu estava falando em relação ao sono, e evitar substâncias como a cafeína para o sono, perto da hora de dormir, o álcool também prejudica o sono, né? O tabaco também. O álcool, as pessoas pensam que ele pode ajudar o sono porque a pessoa bebe e tem sono, depois bebe uma certa quantidade, mas a qualidade do sono fica muito ruim. O sono fica muito superficial e fragmentado, a pessoa acorda, tem pequenos despertares à noite, às vezes nem lembra, e acorda cansado, né? Então, Uhum. cuidar da qualidade do sono. Exercícios de relaxamento são importantes também, e a meditação, como eu falei, a atenção plena. Inclusive, o que eu estou falando sobre, tem os estudos científicos que mostram a eficácia, né, dessa meditação, atenção plena. E a boa notícia é que a estrutura online, seja por aplicativo ou presencial, tem a mesma eficácia. Então, existem alguns aplicativos de meditação que eu indico, né? Preencher seu tempo, eu estava falando da gestão da informação, né? E preencher seu tempo
com atividades que dão prazer, né? Na pandemia, o corpo não foi feito para ficar parado, né? Quanto mais a gente fica parado, mais ele fica velho e não funciona bem. Então, preencher seu tempo com atividades que te deem prazer. Aí, você falou de algumas atividades, pode ser qualquer uma que dê prazer à pessoa. E evitar o isolamento afetivo, né? Distanciamento social não é isolamento afetivo, porque, de fato, o isolamento, a sensação de isolamento, ela é mais emocional. Então, a gente precisa usar os meios tecnológicos para que não haja esse isolamento afetivo, né? Doutor, uma pergunta, a gente já está caminhando para finalizar a live, mais uma pergunta que hoje foi uma ouvinte que enviou para o programa Comando Geral, anunciei que até essa live é o programa que apresento no rádio, de meio-dia a uma. Ele só pergunta lá se quem sofre de amor pode estar desenvolvendo depressão. Pode, é uma causa, né? É um precipitador, um fator estressante, ou sofre de amor, né, uma desilusão afetiva, é um precipitador importante é um estressor importante, né? Então, Agora, o que fazer? Tem que se afastar da pessoa amada? Seria um caminho? olha, a nossa felicidade, se ela depender muito de uma outra pessoa, no caso de um relacionamento, ela existe algum indício aí de que algo não vai bem com você, né? Uhum. Então, sofrer por amor excessivamente, quer dizer, colocar a sua felicidade nas mãos de outra pessoa e sofrer por isso, algum problema aí precisa ser investigado. Tá, esse gerenciamento é muito difícil de fazer, doutor? É porque eu tenho certeza que tem muita gente aí precisando disso. É verdade. Eu tenho acompanhado e realmente é uma questão bem complexa. Bom, doutor, deixa eu lhe falar. Eu teria aqui ainda uma infinidade de coisas para lhe perguntar, mas eu acredito que com o tempo de live que a gente já tem aqui, eu tenho certeza que o senhor já está no seu horário aí. Não sei se o senhor assiste novela, se o senhor assiste Big Brother, essas coisas, mas eu sei que já está no horário do seu descanso e eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso papo de rádio. O papo que deveria ser justamente dessa forma, de uma forma tranquila, onde a gente não teria nada mecanizado, perguntas pré-formuladas iria surgindo. E eu acredito que é um momento para que as pessoas elas possam pensar e refletir sobre o que fazer para mudar a sua realidade. Esse é o principal ponto. Essa live ela não tem a intenção de trazer uma fórmula mágica, mas que, tentando entender sobre cada um desses problemas, justamente que as pessoas elas possam, no mínimo, procurar ajuda, buscar ajuda. Seria esse o caminho, né, doutor? É isso aí. Eu que agradeço muito pelo convite, foi um prazer estar aqui. Desculpa pelos imprevistos, né? E Opa, eu espero poder ter ajudado as pessoas a esclarecer alguma coisa e estou aberto a qualquer dúvida. de repente, tem alguma pergunta que eu não fiz? O senhor tem alguma coisa que gostaria de acrescentar, dado a importância do tema? Fique à vontade. Olha, o assunto é tão vasto, né, que há muitas coisas a serem faladas. Então, há tanta coisa que eu prefiro deixar a cargo das perguntas mesmo. Perfeito. Ó, e as pessoas que puderem chegar no seu perfil, aqui mesmo, está marcado, nesta live, pode inclusive lhe procurar, não é isso, doutor? O senhor faz Pode, atendimento online, faço também. Faço sim. justamente para tentar entender melhor todo esse processo. Buscar ajuda, conforme eu disse, é muito importante e você, é claro, pode fazer isso a partir desse momento que a gente deu o pontapé inicial aqui abordando esse assunto. Meu querido doutor Leandro Xavier, direto da cidade de Araguaína, no Tocantins. Eu estou falando aqui
da cidade de Belém do Pará, e eu quero lhe agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Uma excelente noite. Perfeito. Bom, deixa eu aqui então me despedir do doutor Leandro Xavier, e dizer muito obrigado a você. Você que, bom, já acompanhou a primeira live, agora esta é a segunda live. Beijo para Carla, minha prima Carla está em Uberlândia, Minas Gerais, acompanhando. Então, o doutor Leandro, ele está à sua disposição. É só você adicionar Leandro Xavier, está marcado aqui na live. Eu repito essa informação porque é importante. Se trata de um especialista nesses dois assuntos, ansiedade, depressão, entre outras questões que podem ser abordadas. A gente ainda vai falar sobre muita coisa no Papo de Rádio, que está disponível tanto aqui no Facebook. Você pode ir lá na barra de pesquisas no Facebook e digitar Papo de Rádio. Aí lá você vai encontrar o nosso perfil, a página do Papo de Rádio. Você pode ir no Instagram também, você digita @papo.de-rádio, e também estamos no YouTube. É uma rede aí de informações para que a gente possa falar dos assuntos mais importantes da nossa atualidade. Obrigado, a gente sempre se encontra também na Rádio Metropolitana FM de Belém do Pará, 94,3 no seu dial, ou na internet. Basta digitar no Google Metropolitana FM Belém, aí você terá a oportunidade de ouvir o programa Comando Geral de meio-dia a 1 hora da tarde. Beijo do Metrancena no coração de todo mundo. Espero que a gente possa ter ajudado aqui da melhor maneira possível. Obrigado por todo mundo que compartilhou, e continue compartilhando, porque a live vai ficar salva aqui e muitas outras pessoas poderão acompanhar. Existem grupos, tem grupo de tudo, grupo de venda, grupo de faça você mesmo, faça em casa. Eu acho que eu penso que sempre tem alguém nesses grupos que pode também acabar absorvendo essas informações, levando para si e encontrando um caminho melhor para lutar contra a ansiedade e a depressão. Conforme eu disse e reafirmo, busque ajuda. Esse é o ponto principal, independente do entendimento teórico sobre o que é a ansiedade, sobre o que é a depressão, sobre o que são esses problemas da psique humana, independente de qualquer teoria. Basta você sair de onde você está agora e buscar uma alteração no cenário da sua vida. Mais uma vez, um beijão e a gente se encontra. Tchau, tchau.